Amém. Paz, irmãos. Quero compartilhar a palavra, com os irmãos aqui. E a minha esperança e fé é que o Espírito Santo de Deus possa estar revelando a palavra no coração de cada um. Que essa palavra não seja apenas mais uma na vida dos irmãos, mas que ela possa gerar frutos. Esse é o meu desejo, a minha oração, para que o Espírito Santo possa revelar isso no coração de cada um, que essa palavra possa gerar muitos frutos na vida de cada um. Amém? Eu queria falar hoje que o Espírito Santo possa trazer à luz para nós o entendimento sobre o arrependimento, sobre o nosso arrependimento. E às vezes a gente, muitos aqui, nós entregamos a nossa vida a Cristo, nascemos de novo, arrependemos dos nossos pecados, e às vezes o nosso entendimento está nesse, não, eu já arrependi um dia lá atrás, entreguei minha vida a Cristo, nasci de novo. Mas o arrependimento, ele não pode ficar só lá atrás, ele tem que fazer parte da nossa vida, E uma das coisas, talvez assim o tema dessa palavra, ele seria bênçãos, arrependa-se, tragédias, arrependa-se. A gente precisa arrepender quando a gente recebe bênçãos de Deus e nas tragédias. Às vezes até nas tragédias é mais fácil, não, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, porque só está acontecendo tragédia na minha vida, preciso ver com Deus, às vezes eu preciso arrepender alguma coisa que eu estou errando. Mas arrepender quando você recebe uma bênção, arrepender quando a gente recebe uma bênção, coisas boas de Deus, nós temos que arrepender também. Mas como isso, É isso que nós vamos discorrer aqui e na fé que o Espírito Santo vai revelar isso aí para a gente. Lá em Mateus 4,17, diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus aqui está falando, do arrependimento. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Arrepende. João Batista também falou sobre o arrependimento. Arrepende. E muitas vezes o que ficou gravado na nossa mente é assim: é o meu primeiro arrependimento. Alguém pregou a palavra para mim, o evangelho, eu arrependi, reconheci que eu sou pecador, e ali encerrou o ciclo, E agora, quando eu pecar, acontecer alguma situação, eu vou arrepender e pedir perdão para Deus. Na verdade, esse arrependimento, ele é para a nossa vida toda. É para a nossa vida. E Martinho Lutero, todos aqui devem saber sobre as 95 teses de Martinho Lutero. E eu acho que ele entendeu. Acho que Deus mostrou algo para ele sobre o arrependimento. Entre as 95 teses de Martinho Lutero, a primeira tese que ele falou sobre o arrependimento. E a primeira tese, ele diz o seguinte, ele fala assim, na primeira tese de Martinho Lutero: Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Vou ler de novo. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos crentes na terra seja contínuo arrependimento. Na verdade, o que ele quis dizer, com essa primeira tese dele, que o arrependimento ele não está ligado a só, eu reconheci que eu cometi um pecado, eu tenho que me arrepender, pedir perdão. Também. Mas ele também, o que ele diz aqui, que o arrependimento não pode ser algo, todo dia eu tenho que me arrepender. Na verdade, o arrependimento ele tem que estar dentro de nós. Não é a cada dia, hoje eu arrependi que eu pequei, amanhã não, porque não é isso. O arrependimento ele tem que estar dentro da nossa vida, ele tem que fazer parte da nossa vida, ele tem que estar dentro de nós.
é uma atitude diária, não só nas tragédias, mas nas bênçãos também, não só nas coisas ruins, mas também nas coisas boas. E às vezes a gente fica assim, mas como que eu vou arrepender diante das coisas boas de Deus? Como que eu tenho que me arrepender? Talvez hoje seria essa a grande pergunta, né? Nós precisamos entender, porque o arrependimento ele é como se fosse um filtro, ele é a base do Evangelho. Talvez hoje a gente não consiga entender muito bem o Evangelho, porque a gente não entendeu ainda o que é o arrependimento. Nossa vida cristã, ela tem que ser pautada pelo arrependimento. E o que eu quero que a gente entenda hoje é o arrependimento do céu, não é o arrependimento do mundo. Muitas vezes a gente quer trazer as coisas do mundo para entender as coisas de Deus. Na cultura de hoje, né, o que se vê mais falar, as pessoas falarem, eu arrependo das coisas que eu não fiz, o que eu fiz eu não arrependo. Né? O que se mais vê falar hoje, na cultura de hoje, é isso. E uma das coisas que a gente precisa entender de Deus, tomar cuidado com que, às vezes a gente traz o nosso entendimento do mundo para tentar entender as coisas de Deus. Mas a gente tem que cancelar, anular as coisas do mundo, abrir o nosso coração para entender as coisas de Deus, sem a gente estar impregnado das coisas do mundo. Eu até estava conversando lá fora hoje com o Paulo Sérgio, a gente estava comentando, nossa, a gente cheira muito as coisas do mundo. Nós temos muito cheiro do mundo. Precisamos tirar esse odor do mundo. Precisamos tirar o cheiro do mundo de nós, né, e trazer as coisas de Deus para a nossa vida. Então o arrependimento ele tem que funcionar na nossa vida como um filtro. Né? O Evangelho ele precisa passar por isso, nós precisamos entender. E muitas vezes na nossa vida, o que a gente faz? A gente começa a comparar a nossa vida com os outros. Aí você vê, fulano ali é crente, está prosperando, está abençoando, e eu aqui estou tentando correr atrás das minhas coisas, e eu não sou abençoado, o que eu estou fazendo de errado? Ou o ciclano, ou às vezes a gente tem uma visão distorcida, às vezes um irmão nosso está passando por dificuldades e lutas, né? E a gente está num momento de bênçãos e recebendo coisas de Deus, às vezes a gente pensa, ele fez alguma coisa errada, eu estou recebendo porque eu fiz alguma coisa para Deus, eu gerei isso em Deus, eu fiz alguma coisa por merecer isso. Né? Isso é uma coisa muito perigosa, é uma comparação errada que a gente faz. Nós estamos usando a essência do mundo para fazer esse tipo de análise. Nós estamos sendo o mundo quando a gente faz isso. Quando a gente olha para o nosso irmão que está em dificuldade, a gente não, né? Aí a gente vai fazer uma análise do mundo. O que o mundo fala? Não, eu estudei, eu batalhei, eu corri atrás, então agora eu estou recebendo o que eu fiz e o que eu busquei para conquistar. Ele não fez nada, não quis saber de nada, então não está recebendo nada. Essa é a análise do mundo. Né? E vice-versa. Quando você vê alguém lá se dando bem, não, ele trabalhou, estudou, procurou, eu não fiz nada, eu sou não consigo nada na minha vida. Isso é comparação de mundo. Então a gente precisa entender que o arrependimento, ele precisa fazer parte da nossa vida. Eu sei que nesse momento parece que o negócio está meio embaçado, assim, eu também tive essa dificuldade para entender, mas a gente vai conseguir entender por que eu preciso me arrepender quando eu estou recebendo bênçãos de Deus. Porque quando eu estou em dificuldade, eu estou vivendo uma tragédia na minha vida, aí eu vou refletir, deixa eu olhar para a minha vida, o que será, Senhor, que eu estou fazendo de errado? Por que isso está acontecendo? Será que eu estou fazendo uma coisa errada? Preciso me arrepender? Até assim, é plausível a gente ter esse entendimento, de estar arrependendo de alguma situação. Mas arrepender quando a gente recebe coisas boas de Deus, quando a gente recebe bênçãos de Deus, seria algo estranho. Mas nós precisamos nos arrepender sim.
E a partir daí, quando a gente entende que esse arrependimento ele tem que fazer parte da nossa vida, ele não pode ser um efeito, ele tem que ser a causa, né? Ele não pode ser só um efeito, não aconteceu alguma coisa, eu arrependo. Não, ele tem que ser a causa, ele tem que ser o começo. O arrependimento tem que ser o começo. Aconteceu coisas boas na nossa vida, arrependa-se. Aconteceram coisas terríveis, arrependa-se. Lá, vamos ver então na palavra de Deus, aonde fala que até quando eu recebo bênçãos de Deus, eu tenho que me arrepender. Lá em Romanos, capítulo 2, versículo 4, Romanos 2, 4 diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ou seja, a bondade de Deus para com você, ela te leva ao arrependimento, ela precisa te levar ao arrependimento. Tá? Quando a gente não entende isso, a gente está tratando a bondade de Deus com desprezo. Quando Deus é bom conosco, você sabe qual que está um dos nossos maiores erros? É achar que nós merecemos essa bondade de Deus. Eu merecia a bondade de Deus, eu merecia essa bênção de Deus, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu merecia a bondade de Deus. Não é um sinal, a bondade de Deus, ela não é um sinal que a gente mereça alguma coisa. Olha, você fez aquilo, né? Deus vai olhar que você fez, então Deus vai te abençoar porque você fez aquilo e você foi merecedor daquilo. Está errado. Isso é conceito de mundo. O conceito de mundo é assim. Até estava comentando com o bispo semana passada a respeito do galardão e tal. Aí até a gente usou um exemplo, né? Porque o galardão é aquilo que Jesus vai nos presentear, né, com as coisas que nós realizamos aqui, de acordo com a palavra de Deus. E até a gente usou o exemplo seguinte, um exemplo, uma pessoa, um pastor, e aí Deus deu a missão para ele de ganhar 100 almas para Jesus. E um outro, Deus deu a missão para ele de ganhar uma alma para Jesus. O que tinha que ganhar 100, ganhou 99. E o que tinha que ganhar uma, ganhou uma. Quem que fez mais a vontade de Deus? O que ganhou uma. Porque o que tinha que ganhar 100 fez 99%. O que fez uma fez 100%. Aos olhos do mundo, quem que fez mais? O que ganhou as 99. Mas aos olhos de Deus, o que ganhou uma é o que fez mais. Às vezes a gente quer trazer os conceitos do mundo para entender a palavra de Deus usando os conceitos do mundo. Aí nós vamos estar errados. Nós vamos fazer coisas erradas, nós vamos entender Deus de uma forma errada e vamos ter atitudes de formas erradas. Então nós não podemos trazer essa questão de merecimento diante das coisas de Deus. Isso é coisa do mundo. Se você faz alguma coisa no mundo, você vai merecer por aquilo. Mas as coisas espirituais, nós não podemos trazer isso. Então cada vez que Deus nos concede uma bondade, vamos dizer assim, né, uma bênção, uma bondade de Deus, Ele está nos dando uma oportunidade de arrependimento. Que isso? Deus me abençoa, me faz uma bondade comigo para eu me arrepender, sim. É uma oportunidade de arrependimento. Nas tragédias, arrependei-vos, e nas bênçãos, arrependei-vos. Nós temos que ter uma vida de arrependimento. E para a gente poder entender isso, por que eu tenho que arrepender com a bondade de Deus, nós precisamos entender um pouco do Evangelho. Eu não anotei aqui. Diz assim, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esqueci de anotar aqui
aonde que está o versículo, mas o que nós temos que entender do Evangelho? Nós nascemos debaixo da ira de Deus. Marcos 1,15 então, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a gente nasce debaixo da maldição, debaixo do pecado, e nós precisamos crer no Evangelho. O Evangelho é uma notícia, ele é uma notícia, é um tratado de paz. Na época de Jesus, ou até antes, quando duas nações guerreavam, né, uma vencia a outra, aí eles mandavam um mensageiro levar a mensagem para outra nação, falando: nós vencemos a guerra, tá? É uma notícia de vitória. E nós nascemos debaixo de maldição. O que nós merecemos? A ira. Nós merecemos ser esmagados pela ira de Deus. A gente merecia um inferno. É isso que a gente merecia. A gente merecia, era totalmente justa, era justíssimo a ira de Deus sobre nós. A gente ser esmagado, a gente ir para o inferno. Isso, a gente não merecia nada além do que isso. E quando a gente arrepende dos nossos pecados, né, e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a gente nasce de novo. O que nós precisamos entender é o seguinte: a gente continua merecendo a ira de Deus. A gente continua merecendo ir para o inferno. Não quer dizer que eu arrependi e nasci de novo. Agora eu sou uma classe especial, né, que a partir de agora eu mereço tudo de Deus, né? Ou seja, Ele me salvou, Jesus morreu na cruz, tocou no meu coração, eu arrependi dos meus pecados, Deus fez a obra redentora na minha vida, agora eu estou salvo pelos méritos de Jesus Cristo, então a partir de agora eu começo a merecer coisas. Não é assim. Nós continuamos merecendo o inferno. Só que nós não vamos receber o inferno. A gente merece o inferno, mas nós vamos receber o que a gente não merece, que é a vida eterna. Né? A gente ainda merece o inferno, mas nós não vamos receber o inferno, nós vamos receber a vida eterna. Então a gente continua merecendo, é isso que nós precisamos entender. Nós não fizemos nada, você não fez nada para merecer algo de Deus. A salvação, deixa eu te falar, você precisa arrepender do seu arrependimento, porque muitas vezes nós somos orgulhosos. Um dia eu arrependi e aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, Senhor, quero bênçãos, quero os milagres, quero prosperar. E agora eu mereço coisas, Deus. Espera aí, você não fez nada. O que você fez? Você não fez nada. Até o teu arrependimento foi Deus que colocou no teu coração. Não vem de você, não pode sair coisa boa de você. Você nasceu no pecado. Nossa mente pequena, pecaminosa, nasceu debaixo do pecado, da ira de Deus. É impossível para você que desejar a Deus. E Deus vem e faz a obra no nosso coração. E nós precisamos sim arrepender do nosso arrependimento. Porque quem colocou o arrependimento no nosso coração para crer no Evangelho foi Deus. Mas não, a gente acha que a gente merece alguma coisa, que a gente fez alguma coisa para merecer a salvação e que a partir de agora eu vou fazer coisas para receber a bondade de Deus. Mas eu continuo merecendo o inferno. Eu tenho Cristo, mas eu continuo merecendo o inferno. Eu não vou receber o inferno, porque eu recebi a vida eterna dele, que ele compartilhou comigo. Eu vou receber o que eu não mereço, que é a vida eterna, o céu. E eu não vou receber o que eu mereço, que é o inferno. Eu continuo merecendo o inferno. Eu continuo merecendo o inferno, mas não vou receber. Então, o Evangelho, nós precisamos entender, esse é um princípio básico que a gente precisa entender. A gente acha que a partir dali, eu só vou merecer coisas boas. Tem gente que quer em igrejas, não, para receber, vem que você vai receber o teu milagre. Vem que você vai receber a tua bênção. Nós estamos vivendo aí uma deturpação da palavra de Deus. Você não merece nada. Nada, nada, nada. Se não for a graça de Deus na nossa vida,
A gente estava perdido. Nós estamos vivos hoje aqui, respirando, pela graça de Deus. Nós não merecemos absolutamente nada. O que tem que estar no nosso coração é: eu mereço o inferno. Essa é a realidade. Eu mereço o inferno. Mas eu vou receber, pelos méritos de Cristo, pelos méritos de Jesus, a salvação. É como se a gente chegasse lá no céu, né? O anjo parasse na porta e perguntasse: cadê o seu ingresso? Aí eu mostrar para ele: ó, tá vendo aquele lá que está com a coroa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Eu estou aqui por ele, por causa dele. Ele que me convidou. Ah, então pode entrar. Pelos méritos de Cristo. Nós não temos nada, nada. Não temos mérito nenhum. Nós vamos chegar no céu. Tem gente que acha que vai chegar no céu. Ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo lá na terra, Senhor. Mereço estar aqui. Que merece? Você merecia o inferno. Se não fosse Cristo na sua vida, essa hora você estava no inferno. Então, pelos méritos dele. A partir daí a gente já começa a entender por que eu tenho que ter uma vida de arrependimento. Porque eu estou vivo aqui agora pela graça de Deus, porque era para mim estar morto agora no inferno. Era o que eu merecia, né? Então, pouco, né, do evangelho que a gente precisa entender na nossa vida é isso. Nós precisamos ter esse entendimento. Tira a palavra merecimento do teu dicionário. Merece nada, nós não merecemos nada. Porque o Romanos 6, 23, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Tudo é filtrado pelo arrependimento na nossa vida. O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Duas situações. Primeiro, eu merecia a morte. O salário do pecado é a morte. Eu merecia a morte eterna. Aqui está falando da morte eterna. Afastamento eterno de Deus, a morte eterna, inferno. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós não fazemos nada para merecer. Não tem como a gente fazer alguma coisa para merecer a bondade de Deus. Nada. A gente merecia a ira, sermos esmagados pela ira de Deus. É isso que a gente merecia. O conceito de pecado hoje, gente, está muito rasinho. Está muito raso o conceito de pecado. O pecado nos conduz à ira de Deus, o inferno eterno. É muito sério o pecado. É muito sério. E a gente, sabe, a gente relativiza tudo, tá bom e tal, e vamos tocando a vida assim, mas que nessa noite Deus possa colocar o peso do pecado no seu coração, que você merecia a morte eterna. Você não merece nada. Você não merecia a salvação. É dom gratuito de Deus, Ele que dá. A gente não faz nada por merecer. Nada. Nada. Nós precisamos milagres de Deus na nossa vida, não é bênçãos. Eu quero uma bênção, eu quero a minha bênção. Evangelho não é isso. Vem para a igreja, converte que você vai prosperar. Isso não é evangelho. Vai ler lá na igreja primitiva, junto com os apóstolos. Então ninguém tinha Deus lá, porque ninguém prosperou do jeito que o mundo vê hoje. E eles tiveram mortes, né, violentas, todos morreram pelo evangelho. Tem alguma coisa errada, ou eles estavam errados ou nós estamos errados. Eu acredito que nós estamos errados nos dias de hoje. Quando a gente entende que nós não merecemos nada de Deus, a gente começa a entender que também precisa se arrepender quando Deus nos abençoa. Quando Deus faz uma bondade conosco, a gente começa a entender que a gente precisa se arrepender também. Porque se nós merecíamos o inferno e Deus vem e nos abençoa, é até um constrangimento para nós. Deus, eu merecia o inferno, a tua ira infinita, isso que eu merecia. O que vier agora, estou no lucro.
o Senhor não tem que me dar mais nada. A vida eterna para mim eu não merecia. É justo, é correto eu merecer o inferno, eu ir para o inferno, é justo, é certo, Deus. Era justo eu pegar e eu ir para o inferno, porque eu era pecador, sou pecador, eu mereço o inferno. Isso que é certo, Deus. Mas eu recebi o dom gratuito seu, eu recebi a vida eterna. Meu Deus, ó, Senhor, não precisa fazer mais nada, o Senhor já está me dando, eu não preciso me dar mais nada, já está ótimo. Nós precisamos entender, gente, que nós precisamos arrepender também na bondade de Deus para conosco, porque o que Ele está fazendo, Ele nem precisava fazer, porque o que você merece é o inferno, a ira infinita de Deus, sabe? E quando a gente tem esse coração de arrependimento diante de Deus, quando Deus fizer algo na sua vida, você não vai ser soberbo. Muitas vezes nós somos soberbos. Deus me abençoa aí, ó. Estou prosperando, não sei o que, tal, recebendo os milagres, porque eu fiz aquilo. Eu orei, fiz campanha, fiz mais não sei o que, Deus está me abençoando aí, ó. Aí segue o meu exemplo. Bondade de Deus, você tem que se arrepender, porque você não merecia isso. Você merecia a ira infinita de Deus. E quando a gente tem esse entendimento de arrependimento, a gente vai sempre chegar diante de Deus, Senhor. Porque aí você vai parar de olhar para o vizinho, que o outro está próspero, aí você vai olhar para você, eu não mereço nada, Senhor, eu já tenho uma casa para morar, um carro para andar, já passou, já extrapolou os limites. Eu tinha que morrer para o inferno, o que vier é lucro. Paulo entendia isso. O viver é Cristo. O morrer é lucro, eu estou no lucro se eu morrer, o viver é Cristo. Paulo entendeu isso, que ele não merecia mais nada além da vida eterna que ele já recebeu, o dom gratuito de Deus. E nós ficamos aqui, não, porque eu mereço, porque eu fiz isso, Deus. Quantas vezes nós já oramos, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, e aí, Senhor? O Senhor não vai fazer? Arrepende, porque você não merece. Você não merece a bondade de Deus. Você não merece o favor de Deus, mas Deus vem e te dá, para te levar ao arrependimento, falar, Senhor, eu não mereço, mas obrigado porque o Senhor me deu. Vamos arrepender também nas bênçãos. Quando a gente recebe as bênçãos, é para levar nós ao arrependimento. E tem um exemplo na Bíblia fantástico disso que a gente está falando aqui. É uma parábola. Aí eu queria que a gente lesse essa parábola. Vocês já ouviram falar da parábola do filho pródigo? Eu acho que essa parábola dá 1 milhão de pregações, se der às vezes até mais, né? Mas ela vai nos mostrar isso aqui também. Vamos ler lá em Lucas 15, 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai,
pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este seu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Amém. Essa palavra ensina muita coisa para a gente, mas uma das coisas que eu queria ver com vocês dessa palavra é o seguinte: primeira coisa, o irmão, o mais novo, que pegou metade da herança e foi gastar a herança, quando ele gasta toda a herança, né, e volta, ele sabe de uma coisa, que ele não tem direito a mais nada. Ele sabia, porque a herança que sobrou era do irmão mais velho. Então ele chega para o pai dele e pensa: eu vou voltar para o meu pai, mas eu sei que eu não tenho direito a nada. E vou falar para ele colocar eu como um dos servos dele lá. Ele tinha essa consciência, que ele não tinha direito a nada. E ele volta. E aí, o irmão mais velho, quando vê a situação do pai, né, colocando um anel, matando o boi cevado, né, comemorando a volta dele, o filho mais velho fica indignado, com razão. Às vezes a gente já pregou, mas o filho mais velho, a gente vê, né, o filho mais velho, mas esse filho mais velho aí está achando ruim, o que é isso aí? Mas ele tinha razão, porque o boi cevado que estava sendo morto era dele, porque a metade da herança era dele. Aquele boi era do filho mais velho, era dele, porque a outra metade o filho mais novo gastou. Ele achou ruim, ele estava certo. Essa parte agora que sobrou é a minha. Então, meu pai, o senhor está matando o boi que é meu. O boi era do filho mais velho. E o filho mais novo, ele sabia, tanto é que ele não entrou em discussão com o filho mais velho. Ele sabia: não mereço mais nada, eu não tenho direito a receber nada, porque eu gastei já a minha parte, estou voltando. Meu pai faz o que quiser comigo, mas nem que me coloque junto com os funcionários. Só que quando ele chega, o pai coloca o anel, túnica, né, roupa, manda matar o boi cevado. E eu queria que a gente analisasse o coração desse filho mais novo que chegou. Ele chega assim: pai, eu não mereço nada, me ponham junto com os teus servos, eu sei que não tem direito a nada. O que o senhor fizer para mim, já estou no lucro. Esse é o coração de arrependimento que a gente tem que ter diante de Deus. Já estou no lucro. E aí o pai troca de roupa, põe anel e manda matar o boi. Eu fico imaginando aquele filho até constrangido: não, eu nem mereço receber isso aqui. E às vezes a nossa atitude hoje, qual que está sendo? Não, o senhor tem que me dar mesmo o boi cevado aí, a roupa mesmo, o anel mesmo, porque, Senhor, eu mereço, eu sou bonzinho, eu tento cumprir a tua vontade, fazer a tua vontade, eu mereço. Não merece nada. Não merece nada. E o coração do irmão mais novo aqui sabia perfeitamente isso. Não mereço nada. O que vier está no lucro. E eu fico imaginando ele constrangido, o pai dele trocando ele a roupa, pondo o anel, matando o boi cevado, churrasco, ele lá meio
constrangido, achando que, não, mas eu gastei minha herança, eu não tenho direito a isso aqui, ó. Está aqui o boi cevado aqui, não, mas eu não tenho direito. Estou arrependido, Senhor, eu não tenho direito. Esse é o arrependimento que tem que estar no nosso coração. Aqui, esse jovem aqui, ele se arrependeu nas bênçãos. Porque às vezes é fácil a gente arrepender nas tragédias, mas nós temos que arrepender nas bênçãos também. Ele ficou constrangido de receber, eu estava recebendo, não merecia receber isso aí. Não merecia. E ele sabia disso. E a gente precisa saber disso também. Que a gente não merece. Por isso, quando nós recebemos a bondade de Deus, nós temos que estar com o coração arrependido. Olhar para Deus e falar, Deus, eu não mereço isso. Isso que o Senhor quer me dar, o Senhor quer me abençoar, eu não mereço. Eu sou pecador. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado, né, é mentiroso. A gente peca todo dia. Todo dia nós estamos pecando. E o que nós merecíamos? A ira de Deus. Inferno. E o irmão mais velho, né, que ficou ressentido ali com aquela situação do pai estar usando a herança dele, né, meu pai, a herança é minha. Se ele fosse usar o português, a herança é minha, o senhor está dando a minha herança para ele já gastou a dele. Esse irmão mais velho, ele não gostou que a herança dele fosse passada para o irmão mais novo. Ele estava certo. Agora nós temos o irmão mais velho perfeito, que é Cristo. E Cristo, ele permite que a herança dele, que é a vida eterna, seja compartilhada conosco. O verdadeiro irmão mais velho permite que a gente receba a vida eterna. Porque esse irmão mais velho aqui, dentro da justiça, do que é correto, ele estava falando, a herança é minha, meu pai, o senhor está dando a minha herança para o irmão mais novo aqui. Que não merece, o irmão mais novo não merece receber a parte que é meu. Mas o nosso irmão mais velho, o verdadeiro irmão mais velho, que é Cristo, quando você recebe parte da herança de Cristo, é como se nós aqui fosse o irmão mais novo, recebendo parte da herança de Cristo. Qual que é a herança de Cristo? A vida eterna. Aí a gente está recebendo a vida eterna. Que forma que nós temos que receber? Igual o irmão mais novo. Senhor, não mereço, mas eu me arrependo de receber a tua bondade, eu me arrependo que eu gastei os teus bens, eu cometi todo tipo de pecado, eu me arrependo aqui agora diante do Senhor, que eu estou recebendo as tuas bênçãos, mas eu não mereço, eu estou recebendo. E aí, na palavra que a gente leu, né, que a bondade de Deus faz a gente arrepender, nos leva ao arrependimento, e aí olhar para a gente e falar, nossa, eu sou imperfeito, eu sou pecador, Senhor, o Senhor está fazendo essa bondade comigo. Isso é arrependimento, isso é vida de arrependimento. E o nosso irmão mais velho, Cristo, ele não vai falar assim, não, eu não vou repartir minha herança com você, não. Ele não vai fazer igual o irmão mais velho ali, não. Isso é meu, não vou repartir. Ele vai repartir o dom da vida, a vida eterna com a gente, né? Da parte da herança dele, ele vai repartir com a gente, e nós vamos receber a nossa vida eterna. Mas nós temos que receber como coração do irmão mais novo ali, porque nós somos representados pelo irmão mais novo. Pecou contra o Pai, contra o céu, contra Deus, e quando ele volta, esse é o coração que nós temos que ter. Arrependimento do que fez errado e arrependimento de estar recebendo a bondade de Deus que não merecíamos receber. Nós não merecemos receber nenhuma bondade de Deus. E aí, quando a gente entende isso, as coisas ficam tão pequenas, né? Se você tem uma casa para morar, se você tem um carro para andar, vamos falar de bens materiais, né? Diante disso de Deus é tão pouco. Eu não mereço, mas Deus me deu. Eu não mereço, mas Deus me deu. Mas eu não mereço, Senhor. Nós vamos parar de olhar para o vizinho, olhar para o outro que está prosperando, ou o outro que está ruim. Não importa, eu tenho que olhar para mim. Eu não mereço,
E o Senhor está sendo bondoso comigo, Deus. É isso, gente, que ao longo do tempo a gente tem se perdido. A gente tem se perdido. Os apóstolos, eles entenderam isso. Eles entenderam que a presença de Deus, o arrependimento de Deus, a bondade de Deus, para eles, só deles já ter recebido a vida eterna, ponto final, tá bom demais. Ah, mas o que vier a mais? Bondade de Deus, mesmo assim eu estou arrependido. Senhor, eu não mereço. O Senhor está sendo bom comigo, mas não mereço, porque eu sou pecador, Senhor. Eu mereci o inferno. Ah, eu estou recebendo, nossa, que bênção que Deus me abençoou. Não mereço. Eu me arrependo, Senhor, porque eu sou pecador. Não mereço a tua bondade. Eu mereci o inferno. Nós temos que ter uma vida de arrependimento. Esse é o verdadeiro arrependimento, né? Que nada mais é do que você receber tudo por causa de Jesus. Tudo é por causa dele. A boa notícia, tudo que você recebe, não é por causa de você, é por causa de Cristo. Não é por causa de nós. Você não tem como você fazer alguma coisa para Deus, para você merecer algo de Deus. Isso não existe. Quando a gente pensa assim, nós estamos trazendo o mundo para as coisas de Deus. Nós estamos jogando o mundo na cara de Deus. Aí Deus, ó, eu fiz, eu mereço, me dá, me abençoa, porque eu mereço, sou merecedor. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos. O arrependimento ele tem que fazer parte da nossa vida. Uma palavra que eu gosto muito de usar é o constrangimento. Nós temos que ter uma vida constrangida diante de Deus. Estar constrangido diante de Deus. Porque eu fui convidado para uma festa que eu nem podia ir. Na palavra de Deus fala que nós somos convidados para uma festa de casamento. Então nós somos convidados para uma festa que nós não podíamos ir nessa festa. Eu não podia ir, eu fui convidado. Quem sou eu? E a gente acha que nós somos uma classe especial de Deus, que nós merecemos as coisas de Deus, e o ímpio lá fora não merece. Nós não somos melhor do que eles não, gente. A única diferença é que aquele que realmente nasceu de novo, recebeu o dom gratuito do irmão mais velho, que é a vida eterna. Ele recebeu, nós recebemos o dom gratuito da vida eterna do irmão mais velho. É isso. E nós estamos num processo, sabe? Já começou o processo de santificação, que nós vamos chegar no ápice, lá no céu, num corpo glorificado. Mas nós não somos uma classe especial. Somos filhos de Deus, sim. Mas nós não temos que olhar para o outro e falar, não, eu sou melhor do que ele. Isso é mundo. Isso é mundo. A Bíblia fala que nós temos que nos humilhar, né? Jesus deu exemplo de humilhação, de ser humilde, né? Nós temos que nos humilhar diante de Deus, não achar que nós somos melhor que o outro, que nós fazemos mais do que o outro, que nós vamos quebrar a cara. Nós vamos quebrar a cara, e às vezes nós vamos chegar lá no céu diante de Jesus, né? E igual o bispo pregou, nós vamos chegar diante de Jesus lá, vai colocar lá na pedra as obras, né? E o fogo vai consumir, não vai sobrar nada, você está salvo. Mas aí Jesus vai olhar para você com aqueles olhares de ternura, vai falar, ó, entra no reino, mas você não vai receber nenhum galardão, porque o que você fez lá foi para você. O que você gerou lá foi para você, não foi para mim. O fruto não saiu de mim, saiu de você. Então o que você gerou lá foi palha, feno e madeira, o fogo aqui queimou. Porque se fosse de mim, você ia gerar ouro, prata e pedras preciosas. O fogo não ia consumir. Então a gente não tomar cuidado com isso, não quebrar a nossa cara quando a gente chegar diante do Senhor. O nosso irmão mais velho, né? Que não foi esse irmão mais velho aqui que achou ruim, que pegou parte da herança dele. E o nosso irmão, o verdadeiro irmão mais velho, Cristo, permitiu que a gente recebesse a vida eterna, mesmo sem merecer, mas a gente recebeu. Espero que a gente possa, né, que o Espírito Santo possa trazer isso para a nossa vida e que a gente possa viver, né, o arrependimento na nossa vida, que possa fazer parte da nossa vida o arrependimento. Não é um ato, é a essência,
é causa, não é efeito. Ah, não, quando eu pecar, eu arrependo. Não. Você está com tragédias, arrependa-se. Você está recebendo bênçãos e a bondade de Deus, arrependa-se também. Amém? Glória a Deus. O que você merece, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agradecer a Jesus pelo aquilo que Ele fez por nós, sem nós merecermos nada, e pelo aquilo que Ele continua fazendo por nós, sem nós merecermos nada.